muita profundidade, mas, em tese, entendo ainda que há presença. Se as pesquisas que ela desenvolveu e outros desenvolvem demonstrarem o contrário, não precisará. Mas não conheço essas pesquisas ainda na profundidade para afirmar, e ainda fico, então, com a teoria, salvo o melhor juízo, com a teoria de que todo efeito físico pressupõe a proximidade de um médium de efeitos físicos. Se Jesus foi o médium perfeito, quem se manifestava por ele? Deus? Interessante a pergunta, né? Vamos chamar genericamente o Espírito de Deus, né? Os prepostos de Deus. Se nós nos valermos da introdução, melhor dizendo, do primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, veremos que Jesus fazia parte de uma comunidade de espíritos puros, o que pressupõe a existência de outros espíritos, tal qual. Então, nada impede que ele também recebesse as inspirações desses. Considerando que são espíritos evoluidíssimos e se reuniram, é interessante, até abro um parêntese, esses espíritos são perfeitos em tudo, porque até para fazer reunião eles são imbatíveis, porque eles fizeram uma reunião quando a nebulosa terrestre se desprendeu do Sol, ou seja, quando a Terra estava sendo feita. E a segunda reunião só fizeram quando Jesus estava para encarnar, ou seja, 4 bilhões e meio de anos depois. Povo bom de reunião é esse, porque faz uma reunião e os efeitos duram 4 bilhões e meio de anos. A gente faz reunião toda semana e não tem efeito nenhum. Então, até para espírito evoluído, a fazer reunião é coisa excepcional, funciona bem. Então, voltando à ideia, Jesus era esse médium natural de Deus e captava o pensamento. Daí ele dizer, simbolicamente, meu Pai e eu somos um. E ao mesmo tempo, sem dizer que ele e Deus eram a mesma pessoa, quer dizer, simbolicamente, quer dizer, em pensamento, em entendimento, em proximidade. E no capítulo 16 do Evangelho de João, na segunda metade do capítulo, ele faz algo muito interessante, mostrando-nos como nós podemos caminhar. No capítulo 14 do Evangelho de João, está grafado que Jesus havia dito, tudo que pedirdes em meu nome ao meu Pai, eu rogarei ao Pai por vós, intercederei ao Pai por vós. Lá no capítulo 16 do mesmo evangelista, ele diz, chegará o tempo em que pedireis ao meu Pai em meu nome, mas eu já não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo. Mostrando que quando tivermos um acesso de crescimento evolutivo, nós falaremos a linguagem de Deus. Veja, não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo. A gente faz direto. Então Jesus está em contato direto. Agora, para fins didáticos, a distância de Jesus para Deus, eu diria que se assemelha da nossa para Ele. É bem grande, mas capta o pensamento direto. Quando olharmos, quando vemos a questão do livro, quando vemos o livro dos Espíritos, nas questões que falam sobre Deus, da primeira até a 11ª, os Espíritos deixam claro, quando lhe é perguntado ao Espírito, pode um dia o homem ver Deus? Eles responderam, quando não mais obnubilado pela matéria, ele o verá e o compreenderá. E Jesus já não está obnubilado pela matéria. Então ele pode o ver e o compreender. Coisa que para nós ainda está muito distante. Faremos a última pergunta em função do tempo. Se a mediunidade tem um requisito orgânico, ela é também genética? Se a mediunidade tem um caráter orgânico, ela é também genética? Não, a mediunidade não é genética, o corpo é que é genético, né? Na formação, quando Kardec coloca no capítulo 14 e também no capítulo 20, no item 226, e no capítulo 14, já no item 1, que depende de um organismo predisposto, mostra que a estrutura da formação corporal corrobora com o desenvolvimento mediúnico, mas ela não é um processo herdado, não é genético, não é uma herança genética, é na formação da estrutura corporal, que nós podemos, em parte, perceber essa explicação no livro Mecanismos da Mediunidade, do Espírito André Luiz.
quando ele vai trabalhar essa questão da funcionalidade corporal. Mas não é genérica. Não quer dizer que pai médio gerará filho médium. E não quer dizer que pai não médium não gerará filho não médium. Não é uma questão de hereditariedade, mas de composição perispiritual corporal para a manifestação da faculdade intrínseca ao espírito. E só uma outra observação, que mais cedo ele me mostrou uma pergunta aqui, que eu acho importante de trabalhar, com relação ao trato de Jesus. A pergunta dizia mais ou menos que se o trato tem que ser carinhoso, amoroso, porque Jesus era ríspido com os espíritos. Em outras palavras, é como se fosse assim, os espíritos impuros. Ele não era ríspido com os espíritos impuros. Pelo contrário. Quando ele chegou em Gadara, ele nada falou, só a presença dele. Ele nada disse. Ele chegou em Gadara, diz o evangelista, pisou na praia. Ele apareceu endemoniado dizendo a ele: que temos nós contigo, Senhor filho de Davi, porque vieste nos incomodar antes da hora. É interessante esse antes da hora, é como se a obsessão tivesse hora para acabar, e tem mesmo, a hora da renovação moral da pessoa. Porque vieste nos incomodar antes da hora. E Jesus não foi ríspido, só disse: qual o teu nome? E eles responderam: Legião, porque somos muitos. E ele apenas permitiu. Quando disseram, simbolicamente, disseram: então permita-nos sair desse homem e ir para aquela vara de porcos. Ele disse: vá. Então ele não teve rispidez. Quando ele conversava com os outros, inclusive num diálogo simbólico, aí é simbolismo mesmo, né, um simbolismo da tentação de Jesus, ele mostrou o equilíbrio nas falas, contra-argumentando. Peça essas pedras para que se transformem em pães, porque está escrito: alimentarei meu filho. Está escrito também: nem só de pão vive o homem. Então, trabalhava com contra-argumentações, com aqueles que tinham condições da contra-argumentação. Lógico que essa passagem é simbólica. E no trato com os outros, ele apenas lidava com as situações, e nunca com rispidez. Acontece que quando alguém possui uma superioridade moral, a presença constrange aqueles que têm interesses escusos. Naquela carta atribuída a Públio Lentulus, quando ele descreve o perfil físico e psicológico de Jesus, ele fala do olhar. E diz: possuía os olhos mais belos dessa região. Aquele que fitava-os, 2 sentimentos tinha: ou o amava, ou o temia, mas nunca o odiava. Porque a um ser puro, ele esparge o amor. E o amor constrange aquele que tem os interesses não nobres. E o amor abarca aquele que busca o alento. Então ele, pela sua autoridade natural e moral, pela sua amorosidade, entre aspas, ele constrangia aqueles que caminhavam por caminhos não bons. Mas nunca foi agressivo. Os hindus têm uma palavra que nós não temos tradução para ela. Uma palavra que se diz kunlong. Não se tem tradução, porque ela representa algo que nós não temos palavras no nosso alfabeto para exprimir. Nós podemos chamar kunlong de paz interior, de bondade, mas não é só isso, é mais do que isso. São várias coisas que a gente traduz facilmente como trem. É um trem que a gente tem, que só gente evoluída possui. E Jesus tinha esse kunlong, essa bondade interior. Mas para trazer isso para o universo mais próximo, é um que uma mãe tem para com seu filho, que lhe adverte, lhe chama a atenção com firmeza e assertividade, e o filho a ama incondicionalmente. É aquela mãe que, pedagogicamente, bate o dedinho na criança. Não dá palmada não, só o dedinho, tá bom. Dá uma palmadinha pedagógica, e o filho chora e corre para os braços da mãe. Porque ele sabe que ela não o odeia. Ele sabe que ela o ama e que aquele fato é para o bem dele. Então, as mães, para com seus filhos, têm o kunlong, que mesmo na dureza da advertência,
é buscada pelo filho que foi advertido, para ser acalentado. Então, isso é o que Jesus tinha para com todas essas pessoas. O amor incondicional. Que mesmo advertido por ele, buscávamos justamente a ele para nos consolar da advertência que ele mesmo nos deu. Então ele nunca foi agressivo para com ninguém. Ele foi assertivo e candidamente assertivo. Agradeço a vocês pela paciência de ficarem aqui ouvindo. Desculpem-me. Nós teremos a nossa prece de encerramento. Pediríamos que aguardassem para até o momento final da prece. Desculpem se porventura não esclareci as dúvidas. E mineiramente, Deus lhes pague por essa paciência toda. Queridos irmãos, possamos nesse instante, acima de tudo, estarmos conscientes da imanência de Deus em nós. Fala-nos o filósofo espírita Humberto Roden que a coisa mais extraordinária que pode acontecer com a criatura neste universo é ele ter uma grande, uma profunda, uma vasta compreensão de si mesmo, do Deus nele, do Cristo interno. Que nós possamos estar compenetrados dessa imanência de Deus em nós. Deus é amor. Então, em essência, todos nós somos amor. Que possamos espargir essa essência em torno daqueles que se chegam a nós, nos fazendo representar essa divindade interna. E levando os nossos pensamentos a Ele, ao Pai de amor e bondade, estejamos gratos por essa oportunidade bendita desse encontro fraterno, quando temos a oportunidade de materializar o amor através da fraternidade real. Muita paz, muito obrigado a todos.